Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tactus Podcast, seu podcast de negócios, que traz sempre convidados diferenciados, temas da atualidade estratégicos para você. E com certeza hoje não será diferente, né? E nós vamos falar sobre uma temática muito bacana, mais de uma temática, né? Que eu estava conversando aqui com o Gustavo, né? Meu convidado de hoje, e assim, ele começou focando em estratégias de branding Exato. com a fundação da Wido Logos, né? Hoje também já estendeu para vendas, então, ou seja, tem muita coisa aí que a gente pode bater o nosso papo de hoje, né? Tem muito assunto. Anderson, obrigado pelo convite Eu aqui, que por me agradeço. receber e vai ser um prazer enorme compartilhar com a tua audiência. Maravilha. Cara, eu conheço a Wido Logos já faz algum tempo. Você sabe que vocês desenvolveram o logo da Tactus, né? É verdade? É. Isso eu não sabia. Pois é. Que legal. Já faz algum tempo, né? E quando vocês fundaram a Wido Logos há quanto tempo? Faz 12 anos. 12 anos. 27 de setembro de 2010. E o que é a Wido Logos hoje? O Idologos é uma plataforma, continua sendo uma plataforma que conecta designers a empreendedores. E a gente faz esse design gráfico, ele funciona no modelo de concurso online ou de concorrência criativa, que a gente chama, né? Então, Concorrência criativa. Esse tema, essa terminologia eu nunca tinha ouvido falar. acaba sendo a concorrência, né? Em vez de você pegar vários orçamentos para você escolher, primeiro baseado em preço ou talvez no portfólio do profissional e você escolher a melhor arte, o melhor profissional, a gente faz o contrário. Você define um orçamento e a partir dali você escolhe a melhor criação que o designer já faz para você. Então é um modelo diferente, é um modelo inovador e que agradou aí mais de 70 mil clientes no Brasil. 70 mil criações? 70 mil clientes. Né? Criações, Porque tem mais de 2 milhões de criações. Exatamente. E como que é esse processo, né? Porque, por exemplo, lá dentro da plataforma, você tem diferentes planos, né? Então, se você quer, por exemplo, receber 10 designs, né? Então, você Sim. assina o plano tal, e assim vai. E como que é? Os prestadores, eles se conectam a vocês? Exato. Hoje a gente tem lá mais de 140 mil designers cadastrados na nossa plataforma. 140 mil. É muita gente. É muita gente. E eles podem escolher quais trabalhos eles querem entrar. Então, baseado na nossa inteligência, o algoritmo lá, ele já sabe que se você pagar mais ou menos um valor, entram tantos profissionais. Se você pagar mais ou menos aquele outro valor, por isso que a gente cria planos mais indicativos, mas se você quiser falar assim, não, eu quero pagar 5 mil reais para fazer um logo, vai fazer e a gente já sabe mais ou menos quantos profissionais vão entrar naquele seu projeto. Então, tem planos a partir de R$ 695 reais até ilimitado. Que 695 daria direito a mais ou menos quantos projetos? Uns 7 profissionais, você recebe 12, 15 artes diferentes. E aí, dali você pode pedir ajustes, alterações, direto para o profissional. Não fica ninguém intermediando isso. Você mesmo fala com o cara para ele poder ajustar. E aí você tem o plano inicial, tem um plano intermediário, né? Que dá mais ou menos uns 15 projetos, mais ou menos? Sempre um pouquinho mais, uns 30% de um plano para o outro. 30% de um plano para o outro. Aí depois um plano mais avançado. Exato. De criações. Eu me lembro que, bem, quando eu desenvolvi o nosso logo lá, já faz algum tempo, né? Na verdade, foi uma das estratégias de rebranding que nós fizemos, né? Nós estamos na terceira versão, né? E essa versão aqui foi justamente a que vocês desenvolveram. Que legal. Isso eu não sabia. Que legal, né? não sabia. Ninguém me falou, era para fazer surpresa talvez, né? O time aí. Porque durante um tempo ficou na base, aparecia na base de vocês lá, né? E depois acho que outras contabilidades foram desenvolvendo e acho que foi atualizando. Não, fica direto, a gente não tira nenhum, tá lá, fica lá direto. Só se vocês solicitaram, a gente só remove quando o cliente solicita. Entendi. E aí eu me lembro na época que eu recebi vários projetos. E aí nós fizemos uma discussão interna e tal, e falou, esse aqui foi o que mais ficou próximo, mas vamos melhorar esse ponto aqui e tal. Aí nós escolhemos aquele projeto e depois foi feita uma melhoria específica que foi o logo, que com certeza deu muito certo, porque isso já faz algum tempo que nós estamos usando essa nova muito formatação aí. Né, depoimento ao vivo aí, galera. Isso é muito bom. E é uma coisa, por exemplo, que talvez você não faça a dimensão, a quantidade de alunos nossos que se conectar a vocês, né? Porque nós temos um braço educacional, né? Que é H Educação. E nesse braço educacional eu falo diretamente para contadores, né? Que são empresários contábeis. E a principal dor,
Quer dizer, a primeira dor que eles têm é fazer um ajuste de brand. Porque os caras chegam com uns logos horríveis. Amadores. Muito amador. Foi feito ali pelo sobrinho dele. Usa aquela simbologia da contabilidade antiga. Então você olha aquilo e fala, cara... E aí faz um logo que não dá para você aplicar, sabe? Em diferentes materiais, porque ele tem uma restrição muito grande pela forma como ele foi feito e tal. E você, no começo da sua jornada, você fazia o design também ou você nunca pôs a mão nessa Não, parte? eu sou formado em design gráfico, né? Entendi. Então eu tinha uma agência na época que surgiu essa ideia. Na verdade, a gente tinha um grande desafio, né? Como escalar uma agência, né? Estava fazendo uma pós-graduação, li um livro do Chris Anderson chamado Free Grátis, e esse livro falava de modelos de negócios disruptivos. Falava como criar uma agência de design disruptiva. E aí eu fui ver ao redor do mundo modelos inovadores. E vi esse modelo de crowdsourcing, né? De você juntar várias pessoas e usar a mente coletiva para criar algo para alguém, que foi o caso de vocês. Então, eu vi com essa ideia e falei, cara, vamos fazer isso no Brasil. Achei, no primeiro momento, falei, "Pô, ninguém vai querer fazer arte ali sem ter garantia de recebimento. Então, meu primeiro instinto foi, minha própria equipe de design vai fazer o que o cliente solicitar Aí você online. começou a usar a própria agência para isso. Acabei não precisando, porque eu tinha uma agência na época e tinha uma gráfica online também. Então, eu mandei o e-mail marketing para as bases que eu tinha, e aí o pessoal da gráfica, os designers que usavam a gráfica se cadastraram. Então, no primeiro dia eu já tinha 70 designers, e eu consegui 10 clientes também, já em contato com amigos, com pessoas, com quem não tinha dinheiro para pagar o nosso modelo de agência normal. Quanto você quer pagar? O cara, eu pago 500, pago 300, pago 100, ou eu pago nada, né? Sempre um amigo fala que não vai pagar nada. Então, bota aí que eu pago para você, mas a gente faz. Então, consegui 10 iniciais, comecei com 70 designers ali, mas eu já tinha meu backup, né? Se não funcionasse, eu ia usar a agência. Mas acabou não precisando e a coisa escalou muito rapidamente. Em 3 meses a gente já estava na Globo News, já estava faturando centenas de milhares de reais. Muito bom. E como é que vocês mantêm a qualidade, né, dos trabalhos hoje com tantos participantes do projeto como um todo? Quem avalia a qualidade no final do dia é o cliente, né? O que está bonito, o que está feio, onde que atingiu sua expectativa, né? Então, hoje, o cliente ele pode receber todas as artes criadas, né? Claro que tem ali alguns AIs que fazem algum filtro, mas ele pode receber qualquer arte. A gente mapeia quem são os profissionais mais heavy users, que a gente já sabe que eles têm um potencial de entregar maior e de agradar a mais. Eles aparecem numa camada superior, então são os nossos top designers. E embaixo aparecem todos os demais designers. E os reviews são classificados baseado nas escolhas nas anteriores. vendas, exatamente. Então, depoimentos. Tem designers que já vendeu mais de 1.000 peças online, tem 600, 800 depoimentos falando que ele fez um bom trabalho. Então, esses são os nossos top designers que a gente valoriza bastante. A gente valoriza todos, mas esses são realmente que a gente tem certeza que entregam o que prometem, porque ele foi pago por um cliente, né? Aqueles, por exemplo, que não foram escolhidos, como é que funciona a questão? Quando eles não são escolhidos, eles não recebem. Entendi. Mas eles podem pegar a criação que não funcionou para você, adaptar para um próximo cliente, né? Então, nunca é descartado 100%. Entendi. E nessa forma de remuneração, né? O que mais atrai, por exemplo, o design se conectar à plataforma de vocês? O principal é o acesso ao cliente, né? A gente tem 2 grandes perfis. O primeiro é o estudante. Então, aquele cara sai da faculdade, ele não tem um cliente real, ele não tem um briefing real, ele não tem um case real, e a gente entrega ali centenas de clientes reais que ele pode criar, ler um briefing, mandar para o cliente, sentir um feedback dele se está melhorando. Então, ele consegue sair da faculdade com um portfólio de verdade. Mesmo que o cliente não tenha contratado ele consegue sair com um portfólio de verdade. E a gente tem o profissional que é o profissional de design gráfico, mas ele não é de grandes capitais, ou ele não é um vendedor. Então, ele não sabe atrair cliente, mas ele é um bom criador. E ele lá dentro ele tem centenas de clientes que ele pode ir, ler um briefing, enviar arte e agradar aquele cliente e vender para ele. Então, o preço já está definido, a negociação já foi feita. Ele olha lá, gostei desse valor, gostei desse projeto, sou bom em restaurante, e eu vou lá e faço a minha arte e entrego para ele. Então, a gente atrai o profissional, que não é um bom vendedor, mas é um excelente criador, e a gente atrai o estudante, que precisa começar e sentir qual é o mercado. Tem muitas faculdades que indicam
ao Idologos para realmente iniciar esse trabalho com o cliente, refinamento com o cliente. Eu percebo que a pessoa que vai contratar um serviço como esse, às vezes ela não tem a total percepção do que é bom e do que não é, né? Ou do que é mais aplicável à realidade dela e tudo mais. Às vezes ela vai muito por uma análise que ela faz não profissional, né? E um profissional, ele tem uma análise diferente, obviamente, né? Então, por exemplo, eu costumo falar muito para os meus alunos, né? Que menos é mais. Então, às vezes ele quer colocar um monte de coisa no logo dele, só que depois, quando você vai olhar a aplicabilidade daquilo, fica muito difícil, Sim, né? E ele às vezes não tem essa sensação. Vocês lidam muito com o público que não tem essa percepção, né? sim. Você tem como dar algumas dicas assim para quem quer desenvolver a sua marca? Quais são, o que que ela tem que olhar? Boa. O que é legal, né? Lá na plataforma, o designer ele tem que fazer a defesa toda arte que ele sobe, ele tem que fazer a defesa da arte. Então ele já vem com essa explicação técnica para você entender, olha, eu usei essa cor por causa disso, eu estou usando esse símbolo por causa daquilo. Então isso a gente já entrega. Mas quem vai fazer e não vai fazer com a gente, quer fazer com o designer, orientar o sobrinho, orientar uma agência, é importante a marca ser atemporal, ela ser simbólica. O que é atemporal? Ela não usar modismos, né? Às vezes fica aquele 3D, todo mundo bota um 3D diferente, aí quer aplicar em... Cara, isso é uma aplicação, não é a sua marca, não é isso. Então, deixa a marca atemporal, sem modismos. Você tem que deixar a marca simbólica, ela tem que significar alguma coisa. Se você tem que olhar, tem que passar alguma mensagem. O que quer que seja, força, segurança, leveza, tradição. Qual é o símbolo, qual é o simbolismo que você quer passar? Seria um atributo que ela passaria sem que ela tenha que falar nada sobre isso. Exatamente. Né? E ela, obviamente, a marca ela serve para diferenciar uma empresa da outra, então ela tem que ser única. Não adianta você querer fazer uma marca parecida ou similar àquela outra empresa, que não vai fazer sentido. Né? Então a marca ela é única, ela é baseada nos seus valores, na promessa da empresa, no que você quer entregar para o seu cliente. Então isso é muito importante quando você for preencher o briefing, que é o detalhamento do que é a sua empresa, o que você faz, para quem você vende, para o designer conseguir criar uma marca que realmente impacte o cliente, seja atemporal, tenha simbolismo e seja único. Bom, eu percebi também que vocês estenderam outros serviços depois, além da própria criação de marca, né? Sim. O que que vocês fazem hoje mais lá? Hoje lá na WeDo a gente faz logo e toda a linha de papelaria, né? Logo, cartão, papel timbrado, assinatura de e-mail. Ainda há muita demanda para isso, de papelaria? Com digital? Mesmo o cartão de visita todo mundo gosta. Papel timbrado é mais para imprimir interna mesmo, interno da própria empresa, então não tem muito... As pessoas não vão mais para gráfica para isso, mas ainda gostam. Assinatura de e-mail todo mundo quer, muito importante. E a imagem que fica no Instagram, que fica nas redes sociais de modo geral, isso também é feito, né? Topo de Facebook, essas coisas é muito feito também nessa linha de papelaria. Mas a gente faz site, faz gestão de rede social, e a gente recentemente lançou um produto muito top, totalmente inovador, que é uma assinatura de design gráfico. Que você paga uma mensalidade, literalmente, igual Netflix, e você pode fazer os pedidos de arte. Todo dia o designer vai estar te entregando essa arte no dia seguinte, ou no uma máximo recorrência 2 de dias. vocês. Exatamente, ou no máximo 2 dias depois. Então, eu quero criar um logo. Não é mais em concorrência criativa, né? Mas é um designer, ele vai fazer o logo para você e vai te entregar no outro dia. Ó, post para rede social, vai te entregar no outro dia. É uma alternativa para você não por aí ter uma vai. pessoa interna para fazer design sem ter tamanha demanda que justifique. É isso aí. Então, preços super acessíveis, a partir de 997, você consegue ter um designer junto com a gente lá para estar te ajudando nas demandas do E dia a tem dia. limite de demandas? Tem limite de bom senso, na verdade, porque se você tiver Limite de bom senso, boa. você já tem 5 textos para rede social, quer fazer um post, cara, ele vai te entregar 5 artes no dia seguinte, mas se você quiser fazer 10 cardápios, que é complexo, vai demorar 10, 15 dias para ser entregue. Então, um atrás do outro, ele vai entregando, você vai aprovando e vai entregando. Então, é um ser humano do outro lado e não um robô. Então, a gente diz que é ilimitado, mas, cara, tem uma questão de bom senso ali. Boa. E hoje, o que você tem maior demanda ainda é a criação de logos? Ou esses serviços complementares hoje eles já são bem relevantes no... Hoje separa em três pilares, né? A criação de logo é muito grande, é 50% do negócio até hoje. Até hoje, 50% do negócio. Gestão de rede social está explodindo e o Idologos Club, que é essa assinatura que eu expliquei para vocês, está crescendo demais também. Então, são 3. Logo, gestão de rede social que a gente faz e criações ilimitadas.
Pensando um pouco sobre a questão da marca, né? Obviamente, quando você fala de logo, você pensa na marca como um todo, né? É, as empresas ainda precisam melhorar esses aspectos, sobretudo as empresas menores ou prestadores de serviço. O que você sente, por exemplo, que faz total sentido a pessoa repensar um pouco em relação à sua estrutura de marca? Eu acho que quando o pequeno empresário ele vai fazer sua marca, ele negligencia totalmente a criação profissional da sua imagem. Boa. Mas na hora que ele vai abrir o iFood dele e vai escolher um restaurante, ele vê se aquela marca, se aquela foto, se aquela imagem, se aquele nome daquele restaurante passa um peso, uma segurança suficiente. Então, eu gostaria de fazer essa provocação. Quando você vai escolher uma empresa, você não olha para ver se tem depoimento, você não olha para ver se a marca é uma marca segura, você não olha para ver se o nome representa aquilo mesmo, ou se aquela impressão não foi boa o suficiente, aí você já vai ficar em dúvida. É a mesma coisa que o seu cliente vai fazer com você. Então, é fundamental a gente construir uma identidade visual que represente o que sua empresa é de verdade. Se você entrega um produto sério, confiável, a sua marca, sua imagem precisa representar isso. Né? Então, eu costumo dizer que a marca é a roupa que você vai vestir para o evento. Né? Você não vai com roupa de praia para um casamento, assim como você não vai com roupa de casamento para uma praia. Então, qual é a roupa que você está indo fazer negócio hoje? Bom, então, por exemplo, essa questão de o cara ficar gastando energia se desenvolvendo por conta própria, usar... É tão baratinho, né? Pois é, Tão né? baratinho. Vocês Parcela. democratizaram, né? É isso aí. O acesso à marca, né? A gente democratizou o acesso ao design gráfico que começa ali, a identidade visual começa na criação do logotipo. Então tá muito acessível, parcela em 12 vezes, não precisa fazer com a gente, mas o mais importante é fazer com um profissional. Sim, claro. Que vai entregar algo que represente o que sua empresa é. Isso faz diferença nas tuas vendas. Né? Por que grandes empresas elas renovam as suas marcas? Porque aquela marca que ela criou até com um designer profissional já não representa mais o que a empresa é hoje. Você pega, né, Audi, Nissan, qualquer grande marca, Rede Globo, qualquer marca de uma empresa que dura 10, 20, 30 anos, ela está renovando a sua marca, porque a marca é igual a roupa, ela envelhece, já não representa mais quem você é, já não representa mais os seus valores. E aí você, que está nascendo agora, que tem um pequeno escritório, você vai fazer de uma forma super amadora, não faz sentido nenhum. O motivo não é mais financeiro. E não pode mais ser ignorância, não falta de conhecimento, né? Porque a gente está aqui debatendo justamente sobre isso. Boa. E vocês hoje conseguem identificar quais são os segmentos que mais procuram os serviços de vocês? Tem muito boom de mercado. Então, eu lembro na época dos paleteiros, era uma chuva de logo de paleteria. Passou agora as eleições, chuva de logo de deputados e de tudo mais. Então, tem fases. De acordo com a fase do mercado, os brigadeiros, né? O gourmet explodiu, o churros explodiu. Então, é muito por fase, mas é muito... quando não tem essas fases, é muito pulverizado. Tem de tudo. Mas é muito serviço, né? Advogado, contador, dentista. Advogado, contador, tem bastante demanda. Muito, muito, muito. O advogado, então, pega a papelaria sempre. Porque tem essa questão ainda Exatamente. da documentação e tal, e acaba utilizando muito. Boa. E aí você foi também para o mercado de educação, né? Exatamente. Depois da Widu Logos, né, eu fiquei à frente da Widu Logos durante 10 anos. Uhum. E aí comecei a entrar numa crise existencial. Putz, queria novos desafios, já estava cansado daqueles mesmos problemas, né, que é empreender durante 10 anos numa mesma companhia. Fiz uma passagem de bastão para a Gigi, que é a CEO, a Gislaine Araripe, que é a CEO atual, que ela está comigo desde antes de eu fundar o Widu Logos, né? Foi a primeira funcionária e hoje ela, né, já está 2 anos à frente da Widu. E eu vim para o mercado de educação, empreender no mercado de vendas. Primeiro abrimos uma empresa de serviço em vendas, de outsourcing de mão de obra de vendas, e agora assumi como CEO do Sales Club, que é uma das maiores, se não a maior imersão de gestão e vendas do Brasil, que acontece aqui em São Paulo. Boa. E qual é o formato hoje de conteúdos que vocês têm dentro desses programas que vocês fazem, a Sales Club? O maior produto nosso é a imersão presencial, que são 3 dias. Depois a gente conecta isso a um programa de acompanhamento anual, um modelo de mastermind, né, de fraternidade, que dura 1 ano. Então a gente hoje tem mais de 150 empresários dentro desse grupo, onde a gente dá mentoria, onde a gente dá consultoria, onde a gente implanta a máquina de vendas para
para essas empresas. E a gente tem comunidade online com cursos, treinamentos, como a Universidade Orgulho de Ser Vendedor, onde a gente treina os vendedores e os líderes de vendas dos nossos clientes. Então, vai por essa linha do online, ainda engateando no online, a gente está tateando no online, mas sério. o presencial é mais forte. Mas você sabe que, bem, eu estou no online, né, na frente da Tactus e também com a nossa empresa de educação desde 2014, né? 2013 eu vendia DVDs e aí 14 eu comecei a derrubar os DVDs e ir pro online. E a gente passou diferentes movimentos, né? Hoje o movimento mais fortalecido é justamente esse movimento onde você tem a força do online fortalecendo o presencial. Sim. E vice-versa, né? Então, você tem, por exemplo, dentro de uma estratégia de funil, onde, por exemplo, o cara chega ali num curso online e depois ele quer mais aproximação, ele vai para o presencial e vai desde uma imersão até o mastermind. Ou, dentro de um programa presencial, você tem ali, às vezes, uma recorrência no online, Sim. que, por exemplo, faz sentido ali para que seja, por exemplo, levado o conteúdo para outros membros do time, até porque, às vezes, por conta do ticket, não faz sentido todo mundo levar toda uma equipe de vendas, por exemplo, mas aí você pode... Vocês estão conseguindo enxergar isso tudo, explorar? Como é que está esse processo? A gente está dando esse passo agora, né? A empresa nasceu 2 anos atrás, né? 2021, no meio da pandemia. As palestras tinham acabado, então um dos sócios, o Thiago Concer, ele é o maior palestrante de vendas do Brasil mesmo, em quantidade, né, e entrega também, mas realmente em quantidade, ele faz praticamente uma palestra a cada 3 dias no Brasil inteiro. Ainda mantém esse ritmo? Ainda mantém esse ritmo há anos, mas no meio da pandemia acabou, né? Não tinha o que fazer. Uhum. E ele falou, cara, vou fazer uma imersão presencial mesmo no meio da fase roxa da pandemia. E começou a ligar para clientes e fechamos a primeira turma do Sales Club presencial. E você já tinha esse relacionamento com o Thiago? Já tínhamos esse relacionamento, já do mercado, né, de Sim. vendas em si. E isso começou a dar certo, começou a funcionar. Hoje a gente está na 17ª edição, agora aqui, que a gente está gravando. E toda edição vai mais de 100 empresários lá para aprender, não só com o Thiago, com o Rafael Lassance, com o Fábio Oliveira, com o Leonardo Castelo, com o Malavota, comigo e com outros empreendedores também. E hoje, por exemplo, para quem quer desenvolver uma máquina de vendas, né? Por onde começar? Olha, primeira coisa é entender se você já tem seus números mapeados, né? Você acha que hoje o empresário tem uma dificuldade de metrificar? Total. Poucos empresários. A gente tem empresas que entram para o Elite nosso, que é o nosso grupo de Mastermind, faturando quase 100 milhões, que não tem um CRM. Sério? Que está ali no Excelzinho, linha por faturando 100 milhas. Não é a empresa faturando 100 mil reais. Né? Então, agora, as empresas precisam medir o que está acontecendo, ter controle, primeiro, dos resultados e depois das atividades. Então, o primeiro passo é você entender o que está acontecendo com a minha empresa hoje. É como se você fosse fazer um planejamento estratégico para o seu negócio desse ano. Vamos entender o ambiente interno? Me dá os números atuais. Como que está? Eu vendo por onde? Quais são os canais? Quem são os vendedores? Normalmente, um empresário menor, o próprio dono, ele representa 90%, 95% do faturamento. Então, a gente tem que fazer um sombra desse dono para ele começar a passar a bola. Ele não pode ser o gargalo da companhia. Então, a gente começa a mapear isso para entender onde que a gente vai começar. Se já tem canal de aquisição, porque, de um modo geral, o pequeno, aí vai, pesquisas, né? Mais de 85% das vendas do pequeno vem de indicação. Aí ele está super orgulhoso que vem de indicação e tal. Eu falo, cara, se só vem de indicação orgânica, né? Não é nem indicação incentivada, indicação orgânica, você está deixando muito dinheiro na mesa. Não faz uma propaganda, não faz uma rede social, não faz um ads, não faz uma indicação incentivada. Então, avaliar. Primeira parte é avaliar. E dentro de um programa desse, ele sai com subsídios para começar a introduzir... Total. Primeiro ele entende sobre a equipe comercial, depois ele entende como monta a máquina de vendas, depois a gente entra em marketing, canais de aquisição e a gente fecha falando sobre a gestão disso. Como eu mensuro, como eu acompanho, como eu faço melhores decisões.
Então, você sai literalmente transformado. Eu costumo separar os eventos em 2 grandes blocos, né? Evento de conteúdo, que são eventos que tem vários palestrantes de 1 hora ou de meia hora. E se você perder um palestrante, nada vai mudar, você vai continuar tendo a transformação que o evento se propôs. Existe o evento que, no nosso conceito, é um evento de transformação. Que se você perder um dos palestrantes, o seu final de semana, no nosso caso, que vai de sexta a domingo, o seu evento não valeu a pena. Você não pode perder nenhum deles. Porque é um ponto de conexão Exatamente. que acontece. Exatamente. Entendi. E vocês estabeleceram uma metodologia que foi sendo ajustada nessas últimas 17 edições, né? Bastante. Bastante. É desafiador, né? Porque antes o mundo estava em pandemia, então o nosso conteúdo era o que vamos fazer. Agora a gente está nessa edição aqui, a gente já teve que adaptar porque tem um temor sobre a política, o que vai acontecer no Brasil. Então aqui estamos falando de futuro, sobre será que o Brasil vai dar certo, será que vai funcionar, será que os impostos vão favorecer ou prejudicar um empresário, será que a política econômica vai mudar? Então essa edição a gente já adaptou todo no novo formato para atender essa nova demanda do cliente. É claro que o backbone, né, a coluna central do evento continua similar, mas o que os empresários, né, os nossos mentores falam no palco vai se adaptando de acordo com a realidade do país. Entendi. E num momento como esse, em transição política, vocês percebem que há uma demanda diferenciada para esse tipo de treinamento? As pessoas elas estão mais preocupadas em fazer um treinamento como esse ou elas ficam mais retraídas de investir, por exemplo, num treinamento como esse? Eu acho que a gente vê hoje, a realidade é que tem muito temor. Isso está paralisando algumas pessoas. Tem muitos empresários sendo paralisados por conta da política. Mas é um temor errado se você for parar para ver, né? Porque é algo que não depende de você. Sim. Se está fora do teu campo de controle, você vai parar a sua empresa? É uma variável incontrolável que... Exatamente. O que está no seu controle? Então vou fechar a empresa, demitir todo mundo e ir para outro país. Você vai fazer isso? Não. Então vamos acelerar, meu parceiro. Essa é a realidade. Vamos acelerar, porque se você ficar esperando algo que não está dentro do seu controle, você vai quebrar. Né? Uma empresa é igual uma planta, ou cresce ou morre. Precisa crescer, a empresa precisa crescer, precisa evoluir. Senão você vai perder seus funcionários, senão você vai perder seus clientes. Não tem outra opção, né? E a gente tem que, nós, né, como formadores de opinião, a gente tem que passar esse positivismo mesmo, porque vai acontecer muita coisa. O Flávio Augusto fala muito que ele cresceu em todos os planos econômicos que o Brasil teve, os bons e os ruins. E tá tudo bem, né? Então, quem se adaptar melhor vai se dar melhor. Quem ficar esperando o que vai acontecer com a política do Brasil, esse aí vai ser difícil. Então, meu convite é, vamos olhar o copo cheio ou o copo inteiro e vamos beber a água do copo e vamos para cima. Sim. Você falou sobre empresários que eles não têm sequer um controle, né, para poder olhar os seus números e tal. Primeiro, pensando em termos de controle, né, um stack básico, nós estamos falando aqui, um CRM de vendas... O CRM já te entrega 20%, 30% a mais de retorno sobre o vendedor, tá? A performance dele vai aumentar de 20% a 30%. Pesquisa também do Pipe Drive, que é papum. É só instalar e que vai funcionar. Numa fase anterior, uma automação de marketing também vai ser essencial para ele. A automação já é para quem já... A automação de marketing, levando a empresas como RD, Active Campaign e todas as demais, eu já acredito que é uma empresa um pouco mais madura no quesito de marketing digital, que vai criar conteúdo, que vai fazer alguma estratégia um pouco mais madura. Com foco em funil. Exato. Agora, uma empresa mais tradicional, que não vai investir nisso, ela mesmo assim, ela precisa fazer um funil, mas é um funil de outbound, é um funil de compra de lista, né, que você entra em empresas que vendem listas, né, e você pode falar, eu quero todas as empresas siderúrgicas do Brasil. Você vai ter um nome, telefone, e-mail, tudo das empresas que você quer. Eu quero todas as hamburguerias de São Paulo. Cara, você consegue isso, está à venda legalmente, né? São dados públicos. Então, muita gente não sabe disso. Né? Só está estruturado, né? Exatamente. Porque esses dados, inclusive, estão ali no CNPJ das empresas, na base da Receita disponível. Perfeitamente. Portal da transparência. Exatamente. Então, tem muita gente que não sabe disso. Aproveita, anota aí e já usa. E pega aquilo, passa para o seu pré-vendedor. O pré-vendedor vai qualificar aquela base, né? Aquele lead que a gente chama, e daí ele passa para o vendedor para não perder tempo. E hoje você, por exemplo, dentro ali do programa de vocês ensinam a fazer esse processo todo de cold call até o trabalho do SDR, essa estruturação toda? A gente acaba, na imersão, a gente acaba não entrando no detalhe da operação lá da ponta. A gente fala mais do nível estratégico. Tático, mas
obviamente, na parte da mentoria que a gente faz no domingo, a gente consegue abrir tudo isso e apoia. Tem muito conteúdo no nosso próprio Instagram, do Sales Club, sobre isso. Pode perguntar, a gente faz muita live, faz muito podcast. Tem muita coisa gratuita para aproveitar. E nas mentorias, né? Como é que funciona? Você separa em grupos a galera? A gente separa em 3 grandes grupos, então são duplas de mentores. A gente usa um conceito que eu fiz um treinamento de mentor no MIT em 2019. E lá todas as mentorias elas são dadas em dupla. Lá em Boston. Lá em Boston, na verdade, foi aqui no Brasil, porque eles trouxeram metodologia para cá. Então, a formação é sempre em dupla para trazer 2 visões diferentes em cima do mesmo desafio, né? Para não ficar enviesado, não ficar só na... A mentoria é pautada na base histórica do mentor, né? Então, tendo 2, tem mais chance de ser mais assertivo. Então, a gente separa o grupo em 3 grandes grupos e aí ficam os 3 duplas ali separados e vai rodando, né? Vai rodando. Então, é 40 minutos, se eu não me engano, para cada... E aí a pessoa vai fazer a pergunta que faz mais sentido para ela e todo mundo que está no grupo acompanha. Então é aprendizado com a pergunta que ela tem e também com a pergunta dos demais que participam. Exatamente. A gente colhe as perguntas antes, no dia anterior, porque tem muita coisa que é similar, a gente acaba ajustando para poder até ter mais perguntas e poder fazer mais voltas, né? Entendi. E pela experiência de vocês, assim, o quanto isso muda o jogo de uma empresa, esse tipo de acompanhamento? Transforma a empresa. A imersão em si transforma uma empresa. Real. Entrando para o Elite, aí é absurdo. Transforma do nível de... A gente tem um mentorado nosso, que está no Elite, a 3S, que ela entrou lá faturando 30 milhões e ela deve ter faturado ano passado, arredondado, mais de 700 milhões. Então, tem empresa que entrou faturando 10, está faturando 40 milhões. Tem empresa que entrou faturando 2, está faturando 10 milhões. É uma imersão para empresas acima de 2 milhões ano, né? Mas, cara, transforma. Estabelece uma régua mínima ali para poder... Pelo nível de discussão, meu nível de investimento, vai conseguir contratar por exemplo, um Ops. Um Ops é um profissional de análise operacional dos seus dados dentro de uma operação de vendas. Uma empresa que é muito pequena, ela não vai conseguir fazer isso e isso faz toda a diferença no resultado da tua companhia. Então, são detalhes que não adianta. Você pode ir lá? Pode. A gente não vai te bloquear se você quiser estar lá, mas não vai fazer sentido para o teu momento. Né? É melhor você investir num CRM, é melhor você investir numa boa lista, numa pré-vendas e não vendas, e por aí vai. Pensando em números, né? O que hoje o empresário, para poder começar a iniciar um processo ali de venda estruturada, ele precisa olhar em termos de métricas? Bom, se a gente pensar que vendas mudou, né? Antes era o vendedor, fazia tudo, e a vendas começou a ficar especializada, né? De um modo geral, praticamente todas as indústrias é melhor você ter um pré-vendedor que ele qualifica aquele lead, que qualificar, vê se o cara tem um perfil para a sua companhia. E deixa o vendedor, que deve ser um cara caro, deve ser um profissional caro, focado apenas em quem tem perfil para você poder investir o tempo dele. Então, idealmente, você medir esse funil entre aquisição, né? Vamos lá de cima, do marketing, né? Do cara que é desconhecido, ou seja, uma lista, ele nem sabe que você existe. Aí você vai entrar em contato com essa lista ou você vai capturar na internet essa lista e aí você vai fazer. Dos desconhecidos, eu consegui falar com quantos? Consegui falar com 10. Desses 10, quantos estão qualificados? Eu posso no marketing fazer diversas coisas que vocês já sabem aqui, né? Ficar nutrindo, ficar mandando e-mail e tudo mais, mas vou pular para vendas. Uhum. Então, esse lead veio para o pré-vendedor. Você precisa saber quanto marketing passou para vendas, né? Então, que é o MQL, né? O famoso MQL. Sim. De 1000 leads que a gente tem, a gente conseguiu falar com 100. Desses 100 que o vendedor, de fato, conseguiu conectar, quantos foi para a reunião com o vendedor? Então, foi 10. Aí perdemos 90% ali no caminho. Desses 10, quantos que a gente conseguiu vender? A gente vendeu para 2. Beleza. Então, a gente tem uma taxa final de conversão de 20% do vendedor para venda. E quando o empreendedor vai construir a sua meta, ele faz de trás para frente. Então, quanto eu quero vender? Eu quero vender 100 mil reais. Qual é o meu ticket médio? 10 mil. Então, tem que fazer 10 vendas. Para eu fazer 10 vendas, qual a minha taxa de reunião? E aí você vai voltando nesse funil. Então, você entende o atual qual é, de fase por fase do seu funil. Depois, para você definir a sua meta, você faz de trás para frente. E com técnicas, com ferramentas, você consegue estabelecer um incremento em fases diferentes dentro desse funil? Você consegue travar coisas para o vendedor. O vendedor gosta de pular coisas, ele já acha que ele já entende do cliente mais do que o próprio processo.
Então, você trava e você melhora a produtividade. Então, você usando ferramentas de CRM, Pipedrive, o próprio RD tem o RD CRM, tem diversas soluções aí que eu não estou fazendo propaganda, lógico. não, só... Como opção, né? Porque Sim. soluções não faltam, né? Exatamente. Só É que, de repente, a pessoa vai querer ir para um HubSpot, sendo que ela consegue ser bem atendida com um RD, CRM, por exemplo, que está num grau de ferramenta diferente, né? Eu fugiria de SAP, Salesforce, todos esses que são... Muito complexo até um processo de implantação, Exatamente. né? E é para ser simples, né? É para ser simples. Então, o mais difícil, na verdade, é fazer o vendedor participar do processo, engajar e preencher o que tem que preencher. Entendi. Quando você cria as travas para ele poder passar de fase, isso facilita muito mais o processo e você começa a ter métricas bem assertivas. Mas o erro mais comum que acontece é você construir o seu pipeline de vendas, né? O pipeline são as fases da sua venda de uma forma errada. Então, você começa a criar um monte de estacionamento na tua fase. Esse lead é muito bom, mas ele falou que vai fechar comigo ano que vem. Aí tu deixa ele lá no teu pipe. E você deveria tirar, você deveria dar lost, marcar na tua agenda para ligar para ele daqui a um ano, não deixar ele no teu pipeline. Então, tu começa a desvirtuar as suas metas e aí a sua venda que deveria, o ciclo de venda, né, de compra, deveria ser de 10 dias, está lá 39 dias, porque tu tem um monte de lead estacionado no meio do caminho. Então, o ideal é você ter orientação ou uma consultoria para construir esse pipeline de uma forma que realmente reflita a operação comercial. Porque o vendedor, ele odeia jogar lead fora, né? Ele acha que o lead é dele, vai ficar lá para sempre. Sim, porque ele quer deixar ali porque, quando voltar, ele vai voltar na minha mão aqui, né? Só que, muitas vezes, esse cara virou um lost e ficou ali parado, né? Não é o melhor para a empresa. O vendedor não tem que ser dono do lead. O lead tem que ficar com o vendedor durante um período que a gente entenda que é necessário para o vendedor ativar ele novamente. Então, se não vender, tem operações que o vendedor, se ele não vender em 3 meses, volta para a base e qualquer um pode vender. Outras, na Widologos, por exemplo, são 4 meses. O lead é do vendedor durante 4 meses. 4 meses. Porque a gente entende que ele fazer um logo, ele vai ter que ainda aplicar, vai ter que fazer alguma coisa para depois ele querer fazer um site, por exemplo, ou fazer uma gestão de rede social. Mas depois de 4 meses, volta para a base, é de todo mundo. E quando volta para a base, vocês têm um processo de nutrição? Tem, aí volta para o marketing, né? No final do dia volta para o marketing. E do ponto de vista de ferramentas hoje, as ferramentas também ajudam muito nesse processo? Você falou sobre, por exemplo, você adquiriu uma lista, aí essa lista você pegou lá os contatos, começa a fazer ali uma ligação com o SDR, e aí começa a tentar levar ali alguns contratos que tem, alguns contatos que tem fit para o closer e para um processo de venda. Pensando do ponto de vista de ferramentas, hoje você consegue, através de ferramentas, criar automações, usar para poder pegar esses contatos totalmente frios e fazer uma estratégia? Sim, a gente usa muitas ferramentas, né? Então vamos lá na fase da propaganda, né? A gente usa lá o Active Campaign para a gente poder fazer a automação dos disparos dos e-mails. A gente usa a Assertiva e a Big Data Corp para comprar bases. Tem Lead2B também, tem diversas outras, Nelway, para comprar base, e a gente nutre antes do vendedor entrar em contato. Aí nutre, por exemplo, pelo próprio Active, não? Por e-mail, então, ou pelo Facebook Ads, pelo Meta. Aí você sobe uma taxa de remarketing, por exemplo, uma lista de remarketing para personalizada ali. Então, a gente nutre de alguma forma esse lead. Em operações menores, aí vai ligando mesmo e vai para cima. Então, aí a gente usa o Pipedrive, usa muito o Pipedrive. Na Widologos, a gente usa a RD, tanto o RD automação de marketing quanto o CRM. Que mais que a gente usa? A gente usa VoIP, todas as ligações são gravadas, tudo automatizado. Isso é importante dentro do processo de vendas, né? Total. Dá segurança para o vendedor. Dá segurança para o vendedor. Onboard. Dá munição para a sua empresa de capacitação poder trabalhar. Né? A gente entende que tem algumas profissões dentro da área de vendas, né? A primeira delas é o Sales Ops, que é quem vai avaliar todos os dados, os números, que seria o cara de BI ali. E tem o Sales Enablement, que é o cara de capacitação. Então, ele escuta as ligações, avalia se o vendedor está passando por todas as etapas que deveria passar e mune o líder de vendas com dados para ele poder
melhorar o treinamento ou melhorar essa performance. Boa. Então, por exemplo, você tem uma pessoa para poder fazer esse trabalho para o líder de vendas, para poder já dar isso facilitado para ele, para o líder não ficar ali gastando energia Exatamente. monitorando as ligações. O líder não monitora a ligação. Ele recebe as informações para fazer o processo de É isso aí. gerenciamento. Ó, o cara tá pulando a etapa de prova social, por exemplo. Ó, ele tá errando, ele não consegue passar pelo gatekeeper, né? Pela secretária. Pela secretária, boa. Então, entrega já onde está a falha, já o Sales Enablement, ele já entrega, inclusive, o vídeo que ele pode fazer, que o vendedor pode ver para ser treinado. Então, todo esse trabalho é feito pela área de capacitação. Interessante. Boa. A gente tem uma área, né? Sim, claro. Para isso. Ou seja, o resultado não é por acaso, né? Tem muito trabalho. Tem muito trabalho, porque, de uma certa forma, as empresas, elas ficam presas na indicação, ficam presas em formas muito mais simples, pegando aqueles frutos que estão no chão ali, que está mais fácil de pegar, mas isso limita o crescimento, né? Total. Quem vai começar a pegar os frutos que estão na árvore, que estão mais lá em cima, precisa trabalhar para poder pegar. O mercado tem muito... A gente costuma dizer que o dinheiro está na rua. O dinheiro está na rua, boa. Só você tem que ir lá e pegar. Então, é claro que o que a gente está falando aqui, nessa fase do nosso podcast, a gente está falando de operações ultra profissionais de vendas, né? Sim, claro. Mas você consegue fazer a tua empresinha, que é você mesmo, se você usar um Pipe Drive ou qualquer outro similar, você vai aumentar em 20%, 30% o seu resultado, porque você vai ter o controle da tua operação. Sim. Você vai entender onde você está errando, que você não está conseguindo, não é vender, você não está conseguindo conectar. Sim. Então, o teu problema não é venda, que talvez na tua venda está vendendo para 80%, 90% de quem você consegue marcar uma reunião ou mostrar um orçamento. Teu problema pode estar na entrada, né? Ou no meio, a sua proposta é ruim, né? Ou a sua negociação, a sua marcação. Então, tá ali, os números vão te dizer exatamente onde você tem que melhorar para você conseguir performar mais. Boa. E para quem está nessa fase mais inicial, né? Ele precisa evoluir e vai montar ali uma equipe mínima ali, né? O que ele consegue fazer, por exemplo, em termos de estrutura ali, pensando em torno de 3 pessoas? Eu teria, sem ser o dono, né? O dono está em cima, tá? Então não usaria o dono como vendedor. Eu teria um closer, que é o vendedor, e eu teria um pré-vendedor. E aí dependeria da quantidade de funil, se eu colocaria 2 pré-vendedores ou 2 vendedores. Tá? Isso depende da tua operação. Mas eu melhoraria isso, na verdade. Eu gosto de contratar vendedores e pré-vendedores. Na verdade, até uma orientação nossa é contratar sempre em dupla. Tá. Para você eliminar o quesito, o mercado tá ruim, não sei o quê. Cara, é igual para todo mundo. Entendi. Então, contrata em dupla, porque quem tem um não tem ninguém. E aí se o cara no meio do caminho pede para sair, você fica sem nada e você perde inteligência, você perde tudo. Então, contrata sempre vendedores, idealmente, pré-vendedores, contrata sempre em dupla. E aí você vai ajustando. Pensando num plano de desenvolvimento de vendas para os vendedores em si, um SDR ele pode ir rampando para poder se tornar um closer, ele passa por essa jornada, ou ele, entre o SDR, ele vai sempre ficar ali? Ele pode, é um caminho, mas normalmente os melhores SDRs, eles ficam líderes de SDRs. Entendi. Ou seja, você vai crescendo o time de vendas que vai abrindo essa oportunidade para ele. É isso aí. Então, normalmente. Mas ele pode sim migrar, não tem problema nenhum, se ele for bom em fechamento. Porque são perfis completamente diferentes. Total. O closer, ele tem que ter uma pegada de vendas, de fechamento, de mostrar proposta. E o pré-vendedor, não. Ele é mais de entendimento. Ele tem que ter mais empatia do que o próprio vendedor. Então, é um profissional diferente. Mas ele pode sim entrar. A gente contrata a parte, tá? A gente contrata como pré-vendedor, a gente contrata como vendedor. Se por acaso a gente ali, o time de gente de gestão, entender que o cara tem perfil para ser vendas, ele passa, ou senão ele vai escalando na hierarquia de outra forma. E com a gestão das listas, por exemplo, hoje. Então você vai lá, faz uma aquisição de listas, existem já profissionais que já estão habilitados para lidar com essa fase, né? Que não necessariamente é pegar a lista ali e jogar na mão do SDR, mas assim, ele... surgiu o famoso LDR, LDR, né? exatamente. O famoso LDR é o cara que vai pegar a lista... Isso é novo, né? É um conceito novo, mas no final do dia é a pessoa que ela poderia ou pegar uma lista e trabalhar ela e melhorar, que é melhorar, minerar, né? Você botar mais informação nessa lista, ou é a pessoa, o LDR, ele também é o cara que vai lá no LinkedIn e fica catando
nomes, catando e-mail, catando outras informações para criar uma lista. Então, ele pode tanto minerar uma lista quanto criar uma lista. Para minerar, eu prefiro usar essas ferramentas, né, como o Big Data Core, Que que já ela faz já isso. faz isso automatizado. Sim. Tu sobe a lista, ele já te entrega tudo bonitinho, super acessível, super acessível, meio centavos. E também essa informação ela é muito mais poderosa para que você possa, Sim. com esse incremento, fazer uma abordagem muito melhor, né? São informações frias, mas se você não tem um site, não te dá a possibilidade de você acessar o site do cara. Então é muito melhor o pré-vendedor entrar no site da pessoa, no Instagram do dono da empresa, antes de fazer uma ligação, do que ele simplesmente pegar um telefone e falar: ô fulano, tudo bem, como é que você está? Então, quanto mais informação que o LDR trouxer, né, que a lista trouxer para o pré-vendedor, melhor. E quanto mais informação o pré-vendedor trouxer, que é o SDR ou o BDR, trouxer para o vendedor, melhor. E é por isso que precisa ter esse monitoramento, né? Para poder entender Total. se cada um está fazendo o seu papel, como tem que ser feito dentro das fases de venda. O segredo é especialização das áreas. Então, ele é um super LDR, super SDR, super close e monitoramento das taxas de conversão de fase para fase. E aí a pessoa acha que é só vender, né? Vendedor, né? Mas tem um segredinho super importante em vendas que se chama atividade. As pessoas não vendem mais porque elas não fazem mais contatos. Elas não fazem mais atividades de vendas. Elas ficam presas fazendo contrato, elas ficam presas fazendo outras coisas, ficam preenchendo coisas e elas não fazem as atividades de venda. O que é atividade de venda? No caso do pré-vendedor, é marcar reunião para o vendedor. Quantas ligações você fez hoje? Vendas tem que ser microgerenciado. É a área da empresa, assim como a área de produção, tem que ser microgerenciado. Se você não microgerenciar vendas, você não vai ter um time de alta performance. Destrói todos os conceitos globais de autonomia. Mas vendas é para ser microgerenciado. Se você não mede, é claro que o que você quer? O resultado final. Se o resultado final não está vindo, você vai ter que decupar isso. E você vai decupar pelas atividades. Então, primeiro eu vejo faturamento. Bateu, tá tudo bem. Não bateu, vou ver atividades. Tá ligando o suficiente? Tá tendo conexão suficiente? Depois, não tá, e mesmo assim não bateu, aí eu vou ver a qualidade da ligação. Então, eu só entro na qualidade do que o vendedor faz após eu avaliar primeiro o número global, principal, depois o número de atividade. Porque se ele não está nem ligando para os 50 por dia, ou 70 ou 200 por dia, para que eu vou ver se a qualidade dele está boa? Entendi. Ele está errando no básico. Ele não está nem vindo trabalhar. E isso é muito comum. Totalmente comum. Eu dou o exemplo do próprio Sales Club. Quando eu entrei para assumir a empresa, a área comercial, eu assumi como CEO, juntei o time comercial. Falei, pessoal, quanto que vocês ligam por dia, o time de pré-vendas? Para quantas pessoas vocês ligam por dia? A resposta foi, muitos. Muitos. Uma empresa de alta performance. Muitos. Falei, muitos não é um número. Qual é o número? Mais ou menos 30, 40. Eu falei, não. Então, 30, 40, vamos combinar uma coisa. 30, 40 não é muito. Muito é 200. Então, vamos a partir de agora, o objetivo é a gente chegar em 100. E aí foi mudando o time. É claro que hoje o Thales toca lá, o head de vendas, toca já, esses números já não são nem mais realistas, né? Eu tô falando o que eu falei na época exatamente. Mas era factível, por exemplo, um vendedor ligar para essa quantidade de empresa? Um pré-vendedor, ele consegue ligar, ligar, né? Não quer dizer que a pessoa vai atender do outro lado. Claro. Totalmente factível. E você consegue colocar software. A gente não precisa disso, que a gente não tem volume suficiente. Mas tem software que vai ligando até a pessoa conectar e você só fala, né? Não é o nosso caso, que a gente tem aplicação, tem que ver se a pessoa tem perfil. A gente faz o famoso lead scoring, né? Cada cliente que preenche a aplicação, a gente dá uma pontuação e o vendedor só liga para quem tem acima de 25 pontos. Então, tem toda ali uma engenharia por trás dessa operação. Hoje, para participar da imersão, ele já faz uma aplicação antes. Faz uma aplicação. Porque você usa o quê? Um Typeform? A gente usa o Typeform. Typeform super também tranquilão. Você consegue botar a pontuação lá, integrado com o nosso... A gente faz duas integrações, né? Cai no Pipedrive direto e cai também no WhatsApp do vendedor. Então, a gente tem ele já cai no WhatsApp. Já cai no WhatsApp, a gente tem uma solução própria nossa lá, que é o Lead Connect, que cai no WhatsApp e já cai com o lead com tanto o WhatsApp do cliente, quanto com o card do Pipedrive. Então, ele consegue ali já falar com o cliente e também atualizar o Pipedrive ali no celular. Existe, pensando nesse tipo de venda consultiva com aplicação,
o time, ele é importante. O cara fez a aplicação, vai receber ligação só daqui 2 dias. Isso esfria o cara. Absurdamente, A absurdamente. hora que o cara tá fazendo a aplicação, que ele coloca, tá disposto a pagar X, tô disposto a pagar, se passar o tempo, ele pode esfriar. Tem pesquisa aí amplamente divulgada. Depois o pessoal, se quiser, aqui eu escreve aí embaixo que a gente manda, me pede no meu Instagram, que diz que se você ligar depois de 5 minutos, você perde 400% de chance de você conectar com o lead. 5 minutos. Caramba. É absurdo, assim. Mesmo para high ticket, o efeito emocional, ele é importante. Às vezes, O time é importante. time é importante como Até para tudo. mandar e-mail, né? Hoje as plataformas de e-mail, ele já consegue enviar o e-mail no horário que você normalmente abre o e-mail. Sim, para poder justamente ter Aumentar a mais taxa. taxa de abertura, né? Então, a hora que a pessoa tá ali vendo o teu anúncio, clicou, viu um site, clicou, preencheu uma aplicação, que não é nome e-mail. Sim. Quando a gente fala de aplicação, pessoal, é uma aplicação que demora uns 10 minutos para Pra poder preencher. fazer. Né? Então, é uma pessoa que está altamente engajada. Então, a gente já vai para todos os canais. Vai no WhatsApp, vai no vendedor, vai em tudo para entrar em contato o mais rápido possível. Porque senão esfria, e não esfria só para esse tipo de produto, não, tá? Para qualquer tipo de Qualquer produto. tipo de produto. E se a gente dá muita, né, mentoria, acompanha muita empresa, tem empresa que a meta era reduzir de 5 dias para 2. Pelo amor de Deus, entrar em contato com o cliente. 2 eu acho um absurdo, mas 5 dias é desproporcional. É você não conseguir entender que a operação comercial é o coração da sua empresa. Quem entra em contato com o cliente depois de 2 ou 5 dias não entendeu que o coração da empresa é a operação comercial. E no caso, por exemplo, desse que você tem o final de semana e aí, consequentemente, você abre ali o seu pipeline na segunda-feira e já tem ali uma sequência de leads para poder fazer um trabalho ali de ligação. Como que você gerenciou essa demanda? No nosso caso é direto, né? A gente tem escala, a Widologos tem escala, Salesforce tem escala, trabalha direto. Vendas mas seu coração pode parar no final de semana? Vendas não pode parar. Mas vamos levar em consideração as empresas que param no final de semana. Certo. Você vai pegar a segunda-feira, cai um lead na segunda-feira de manhã e tu tem o lead do sábado. Para quem você vai ligar primeiro? O da segunda. O da segunda-feira, que é o Entendi. cara que está mais quente. Então você vai priorizar o que está mais próximo de você. E aí você vai encaixando as ligações anteriores isso e aí. tal. O cara que ligou, o cara que fez o contato no sábado, normalmente ele já sabe que não vai ser respondido naquele momento, né? Tem empresas que já deixam ali, tem chat, tá? Você acaba entendendo, e tem outros que você entende que não vai estar funcionando, né? É aceitável não estar funcionando no final de semana. Entendi. Mas o cara que pediu na segunda-feira não adianta, né? Não tem como. Porque se você for priorizar... Isso é uma dica importante, hein? Sim. Super simples, né? Simples, exatamente, mas super importante. Tem que pegar o cara quente. O de sábado já esfriou um pouco, né? E ele já tá vendo outra coisa, já tá fazendo as próprias pesquisas. E às vezes até o cara do sábado, ele já até mandou no teu Instagram, já tá vendo mais coisas. Então, ele continua quente mesmo se você conseguir falar com ele antes do almoço. Agora, é claro, você tá com a lista lá. Não é para você, então eu vou ligar na quarta-feira, porque já que ele falou no sábado... Não, pegar na segunda e fazer o trabalho matar tudo que tá pendente. Exatamente. Claro que vai ser um dia que tem maior demanda, só que muitas vezes a empresa volta naquele ritmo, segunda, vamos tomar o nosso café, tem que já chegar, já conseguindo os olhos para poder pegar o que ficou do final de semana, junto com o que está chegando ali, né? É isso aí. E importante, gestão em vendas, né? Então, 8h30, por exemplo, 8h30 da manhã, todo dia, eu tenho daily com o meu head de marketing, meu head de venda, todo dia. E eles saem da minha reunião com eles e vão fazer a daily do time. E quanto tempo dura a daily? A minha com eles? Não é meia hora. Entendi. Quando foi ontem, o que aconteceu, o que deu vocês certo, vão revisar o que deu errado. o que aconteceu no dia anterior. Os números. Então, o marketing tem que trazer X leads, quantos vieram dentro do ICP esperado, vendas, quanto converteu, o que está no forecast, como que está a previsão, e vamos embora. E pensando especificamente aí na questão de orçamento, o marketing ele vai ajustando o orçamento de acordo com o que está acontecendo desde o ambiente econômico, mercado, por exemplo. Nós passamos o mês de dezembro, foi um mês meio atípico, né? Mudança de governo, Copa do Mundo, isso acaba às vezes mexendo um pouco com a... Sim. Isso vocês
trabalham de uma forma mais dinâmica nisso ou vocês mantêm aquele mesmo ritmo? Eu vou estratégico? separar em 2 momentos. O próprio Sales Club, para a gente, em dezembro, foi maravilhoso, por exemplo. E eu vou falar depois das outras operações que a gente acompanha, né? Então, no nosso caso lá do Sales Club, a gente tem um orçamento por imersão e ele tem que cumprir aquele orçamento. Às vezes estoura ali e tal, mas a gente tem uma quantidade que a gente tem que bater de empresas que tem que estar lá dentro, porque lá dentro é onde a gente faz a oferta do grupo de elite e tal. Então, a gente tem que entregar aquilo. É melhor eu gastar um pouco mais de marketing e adquirir mais leads do que eu ter um evento vazio, né? Ou com menos gente, que aí eu acabo com a minha... Impactando também na questão do high ticket depois, que é o Exatamente. mastermind, que é mais, né, high ticket. Que no caso. faturo muito mais vendendo high ticket do que no próprio ingresso do evento, que já é um high ticket também. Que Tá já é um falando high aqui ticket. evento de 17 mil reais. Sim, Então, o high ticket é 10 vezes isso. entendi. Então, a gente... eu preciso ter gente lá dentro para eu conseguir fazer. Então, eu prefiro estourar um pouco mais meu orçamento de marketing. Não é o aconselhado, não é o ideal, mas eu prefiro, dependendo do que acontece, por exemplo, outubro, que foi época de eleição, o lead explodiu de preço, Sim. mas eu tinha que encher. Então, eu preferi... O seu CAC vai ser maior nesse caso, mas você É isso aí. vai pagar o preço. E o CAC está sempre maior, né? Pois é, né, cara? O que aconteceu com o marketing digital, né, cara? O CAC tá sempre maior. O Zuc tá bombando Tá ali. difícil, né? Tá complicado. Mas faz a gente, forçar a gente a ser mais criativo, né? Sim, sim. A gente tem que buscar novas formas, diferentes formas da gente conseguir conectar e trazer mais engajamento. Então, acho que faz parte do show também, né? Aí você falou que... E como foi o comportamento na Idologos, por exemplo? Na Idologos, dezembro já é trágico, mas já é trágico há 12 anos. Sério? Há 12 anos, dezembro Qual é a cai explicação? 50%. 13º, então o empresário ele tá pagando muita gente, ele sai de férias e o pessoal que tá montando o negócio ele abre em janeiro. Então janeiro é bom. Janeiro, fevereiro e março, então março é o melhor mês do ano, que aí o ano para o pequeno empreendedor começou em março. Entendi. Há 12 anos pra gente lá na WeDo é isso. Que ele saiu do carnaval e aí ele agora eu quero botar meu negócio, o ano começou, né? Quem nunca ouviu falar essa frase? O ano só começa depois do carnaval. Então, lá é assim. Então, o investimento em marketing, foi sua pergunta, ela depende da sazonalidade da sua empresa e da tua estratégia competitiva. No Sales Club é diretamente relacionado à imersão, eu tenho que encher e a gente vai fazer o melhor possível para isso acontecer. Na Idologos é sazonal total, então a gente aperta o acelerador muito mais em março do que nos outros anos, do que nos outros meses. E a gente já falou assim, mas dezembro talvez é porque a gente desacelera. Aí já pegamos 2 anos, e aceleramos em dezembro. Não adianta. Não adianta. A pessoa não Então, tá no final lá. das contas, você vai gastar mais e não vai ter uma resposta. Eu vou queimar, porque ele vai tomar a decisão só depois. Entendi. Então, não adianta. Então, a sazonalidade ela é fundamental ser avaliada na tua estratégia de marketing e vendas. Né? Não dá para você falar assim, eu quero faturar 12 milhões no ano, botar 1 milhão por mês. Isso não é real. Né? Isso não é real. Qual que é? Como que você vai fazer? Qual que é a sazonalidade olhando o passado? Eu não sei qual é o passado. Mas você não vai começar a faturar 1 milhão hoje e você vai terminar faturando 1 milhão em dezembro. Qual é a lógica, né? Você vai ganhar, no mínimo, se você conseguir faturar 1 milhão hoje em dezembro, você vai faturar pelo menos 10% a mais do que hoje, porque você vai ganhar inteligência, vai ser melhor. Então, existe uma curva de aprendizagem que vai... E para essa curva de aprendizagem acontecer, nós temos que voltar à questão de controlar os números, né? Totalmente. Conhecer a sua empresa através dos números. Galera, tá fazendo sentido aí? O negócio é... Aí a pessoa acha, por exemplo, que a atividade de vendas é simples, o cara é só vendedor, né? Vou falar uma coisa para você. Vendas é a atividade mais negligenciada em todas as empresas. O financeiro tem um puta sistema financeiro, operação tem um puta sistema operacional e vendas está no caderninho. Vendas é o dono. Não, mas sou eu. Aí o cara bate no peito, sou eu que vendo, sou eu. Cara, vendas é o que faz a empresa funcionar. Se não tiver venda, não tem empresa. Você pode ter o melhor produto do mundo, se não vender, você não tem empresa. Então, a gente até brinca que a gente acredita que o empreendedorismo acabou. Agora a gente acredita no vendedorismo. Todo empresário tem que ser vendedor. Ele tem que vender primeiro, para depois ele cuidar da gestão. Ele tem que vender primeiro, para botar cliente para dentro. Aí ele arruma a casa. Porque se ele deixa tudo perfeito, mas não vai para a rua, ele quebra. E as empresas quebraram na pandemia, claro, algumas, né, por motivos óbvios aí, mas a maior parte das empresas quebraram na pandemia porque o cara estacionou, ficou esperando o que acontecer.
Durante a pandemia, eu dei mais de 60 consultorias de graça. Botei lá no meu Instagram, quem quer consultoria de graça, de marketing, no Brasil inteiro. Mais de 60. Dediquei, era meia hora cada uma, dediquei muitas horas, aí 30 horas, só para falar durante a pandemia com os empresários. Tinha gente que tava, não, vou fazer mais nada, vou esperar. Ah, na minha cidade tá tudo aberto ainda, então nada aconteceu. Aí o outro, não, já tô me preocupando. Ah, que eu tô juntando carro, já tô negociando aluguel. Aí você começa a ver os empresários que de fato se prepararam, mesmo em cima do laço, eu também, né, você, todo mundo E teve que como se foi para o seu adaptar. negócio na pandemia? No caso da Idologos. Na Widologos a gente estava, por sorte, né? Que são aquelas coisas de sorte. A gente tinha acabado de implantar o Discord, que é um meio de comunicação, Sim. né? O pessoal usa muito o Slack, a gente gosta do Discord. Tinha uma semana antes de tudo acontecer, a gente tinha acabado de implantar o Discord para ajeitar o meio de comunicação. E aí fecharam tudo, todo mundo foi para casa, a gente já estava pelo menos uma semana ambientado no meio de comunicação. A gente ficou super preocupado e foi muito realista com o time, né? Olha, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que continuar vendendo. As pessoas começaram a entregar mais pelo próprio medo do que viria, né? Mostrar mais performance. Mas para a gente acabou sendo muito bom, porque a gente entrou numa linha, junto com o Sebrae, a gente fez um projeto muito bacana de digitalizar as empresas. Então a gente, junto com o Sebrae, primeiro da Bahia, depois Minas, Distrito Federal, Rondônia, diversos outros Sebraes do Brasil inteiro, a gente digitalizou mais de 4.000 empresas em um mês. A gente pegou o cara que não tinha nem e-mail, que não sabia nem usar e-mail, criou e-mail, criou Instagram, criou site, botou no ar, criou logo, criou Interessante tudo. isso. Sim, ó, ultra rápido. E foi um programa que durou aí o ano inteiro, né, na verdade. Porque a pandemia durou muito mais do que todo mundo esperava, né? Muito mais. É. Mas digitalizamos muita gente. Então acabou sendo o melhor ano da nossa história por conta disso, né? Então a gente aproveitou uma oportunidade. Também a gente sentou, primeira fase, né? Muito medo. Segunda fase, a gente tem que se mexer. Terceira fase vamos fazer um projeto onde a gente consiga chegar nas pessoas que precisam. E como você chegou no Sebrae? Eu já faço muita palestra, né? Ah, tá. Então, por exemplo, esse programa do MIT que eu fiz a formação em mentor foi através do Sebrae na Bahia, que eles me chamaram lá para dar uma mentoria para os empresários baianos. E aí eles fizeram essa oferta, eu e mais 23 empresários, para a gente ser mentorado pelo MIT. Ou Treinados, seja, né? é tudo uma questão de construção, né? Um resultado que aconteceu num momento difícil também tem a ver com o que você tinha construído antes, Total, estrategicamente, né? total. Não, e a vida é só conexão, né? É. E você, hoje, você deixou, né, a parte de gestão da Idologos na sua rotina, né? Você passa tempo fora, hoje você está aqui, por exemplo, fazendo podcast. Você falou que Sim. tem um podcast também lá, né? Sim, a gente tem os donos das vendas, né, do podcast Sales Club, está na 4ª temporada, super bacana também, ultras empresários sendo entrevistados, mas a minha rotina é total de gestão, né, eu toco o Sales Club, esse é o meu trabalho, essa é a minha função, e a função de um CEO, ela é relacionamento externo, né, a função mais do COO, ou seja, do diretor operacional, é olhar para dentro da Operação. empresa. Uhum. Apesar de fazer um disclaimer aqui, a gente não tem um diretor operacional, então eu tenho heads em cada área hoje. Né? São 5 heads, onde se reportam diretamente a mim, e eles conseguem, já têm as funções bem atribuídas e têm suas missões muito bem definidas. Então, o que me permite estar em São Paulo hoje, mas eu também estou porque a gente vai fazer a própria imersão aqui e tal. Então, eu tenho... A empresa é home office, né? A empresa não era home office. Quando eu assumi, eu transformei ela em home office, porque o home office ela tem vantagem e desvantagem. Mas a primeira grande vantagem é você poder contratar os melhores profissionais em qualquer lugar do mundo que eles estejam, né? E a desvantagem é, claro, aquela conexão interpessoal que fica difícil. No nosso caso, como a gente sempre está junto todo mês por conta da imersão, e agora a gente está montando uma sede aqui em São Paulo, a gente acaba se encontrando sempre fazendo essas relações, como o Steve Jobs fala, né, são os encontros imprevisíveis acontecerem no meio das imersões. É mais estratégico você ter a sua sede do que continuar utilizando o hotel para fazer as imersões? É mais estratégico, porque o hotel ele é muito caro, é grandioso, é maravilhoso, né? A gente faz no Sheraton, praticamente todas as edições foram no Sheraton, então é muito incrível, mas a sede nos permite fazer mais eventos a um custo menor, me permite fazer eventos menores. Posso fazer eventos de 2 horas, no final de tarde, eu posso fazer eventos de um dia. Que pode, inclusive, sem onerar. fomentar
a venda dos outros, né? Exatamente. Eu começo a criar uma esteira de produtos. Hoje, para eu fazer um evento no Sheraton, eu empenho centenas de milhares de reais. É um risco muito grande. Para eu poder lançar um produto novo presencial, eu tendo a sede, é muito mais fácil testar sem risco. Eventos maiores, assim, vocês têm isso dentro de um roadmap para poder ter também? Como hoje nós vemos muito dentro do marketing digital. Sim. A gente tem um projeto de fazer um evento para os vendedores, e aí é um evento para 5.000 pessoas, para treinar os vendedores e colocar eles em outro patamar. Né? Você chama de empresário contábil, a gente quer o vendedor empresário, o Sim. vendedorismo mesmo. Então, essa pessoa que entende que vendas é um negócio, não é o vendedor que está lá porque ele não sabe fazer outra coisa. Porque esse aí eu não sei o que vai ser da vida dele. Mas o vendedor que entende que esse é uma das principais ferramentas para mudança de vida, a gente quer fazer esse evento para ele. Outro desafio, hein? Mais um. 5.000 pessoas, então estamos falando aí de um espaço que... Aqui em São que Paulo comporta. tem. Não, lá no Sim, próprio Sheraton tem um espaço gigante lá em cima sim, que é o... aquela cúpula, né? Ali eu desafio, espero fazer ali, vamos ver. Show. A gente faz na nossa empresa de educação, nós fazemos evento para contadores, né? Só de marketing contábil. Eu vi? 2000, a gente está com quase 1.900 pessoas já. Uau. O evento agora vai ser em março, vai levar uns 2.300. Que legal. Mais ou menos. Que legal. Já várias edições? Começamos a primeira em 2000, aconteceu um mês antes da pandemia. Foi o único evento contábil que aconteceu em 2000. De todos 2020, os eventos né? da classe. 2020, desculpa, 2020. Todos os eventos da classe foi o único evento contábil que aconteceu. Aí veio a pandemia. Aí, na 2021, nós fizemos uma edição online. 2020, nós fizemos para 550 pessoas. 21 no online para 1.000 pessoas. O ano passado, 2.000 pessoas. Online também? Não, presencial. Aí já fizemos 2022 presencial, só que fizemos em julho. E aí nós antecipamos para o primeiro trimestre, antes de imposto de renda, né? Porque tem menos concorrência de eventos para esse mercado, né? A maior parte dos eventos contábeis, eles acontecem no segundo semestre. Mas é geral, sabia? É geral. Para todos os segmentos, geralmente é mais para o final, meio do ano para o final, do que no Q1. No primeiro trimestre é um bom período para fazer eventos sem concorrência. Exatamente, tem menos concorrência. E aí nós trouxemos para março, né? A gente faz no Frecaneca. Legal. E aí tem um evento tem 40 e poucos expositores. Baita evento. E qual é o maior desafio lá? Cara, o maior desafio é... Assim, a gente tem estrategicamente dois públicos, né? Então, eu tenho o público que é o participante e o público que é o expositor. A gente tem um olhar muito forte para o expositor. Porque desde a primeira edição, ele foi considerado um evento com melhor custo-benefício para expositor. Então, ou seja, um evento hoje, para ele participar dentro do nosso segmento, ele vai gastar muito para participar. Então, ele tem um evento que é um evento com um público extremamente qualificado, porque eu falo diretamente com o decisor. Então, você pega, por exemplo, hoje, de 2.000 e poucas pessoas, você vai ter ali 90%, 80%, 90% de decisores que vão estar lá. É o próprio empresário, o cara que contrata uma ferramenta, o cara que contrata um serviço, como, né, o serviço que vocês oferecem. Então, tem agências de marketing, tem várias empresas que estão conectadas para esse público de contadores e empresários contábeis. Então, ele tem essa pegada. Nós temos muito tempo de feira, então ele tem um poder de ativação muito grande, porque o tempo de ativação é grande. Então, tem um dos coffee breaks tem 1h30 de coffee break. Então, para se conectar. Para se conectar, porque eu também tenho a venda dos meus produtos lá, né? Então, eu também sou expositor, né? Porque, na verdade, a gente vai para o evento para empatar, né? O grande desafio de fazer um evento, né? Desse porte é desafiador. Nós estamos falando quase 2 milhas para fazer um evento desse, né? E aí é desafio fazer tudo isso se conectar. E a experiência que nós temos que entregar, né? Tanto para o primeiro grupo como para o segundo grupo. Então, além do conhecimento que ele tem toda uma construção de experiência. Então, o que nós olhamos? Quem é que vai subir no palco do Marketing Contábil Summit? Vai subir no palco quem tem resultado real, quem faz as coisas acontecer. Então, a gente pensa muito na pessoa que vai subir no palco, que o objetivo dela é trazer algo diferente para o público que está lá. Então, é um público que grande parte dele está alimentando meu topo de funil, né?
Então, a gente pensa muito. E tudo que nós vamos fazer de forma complementar, né? Para o Legal. cara sair de lá, o cara fica louco, né? Porque ele tem um evento no mercado contábil que ele é muito tradicional. Então, por exemplo, você tem um evento no mercado contábil que é organizado pelas entidades de classe, cara, os caras formam a mesa, e aí os caras sentam lá, cada um dá um discursinho, aí vem muitas vezes um político que, porque né, teve um apoio, que tem que vir um político para. Aí fica uma coisa chata. Os eventos que vão para uma linha mais empresarial, mesmo assim, tem um efeito tradicional. A gente faz um evento com uma pegada completamente diferente. Entretenimento? Entretenimento, então tem jogos, tem. Legal. Cara, é que eu não posso dar os spoilers porque tem Deixa quieto. mas no off eu te conto as coisas que a gente vai ter, porque se eu contar a galera vai ficar sabendo antecipadamente. Mas, cara, a gente vai entregar uma experiência. A gente, por exemplo, fechou, tem uma banda, né? Então, no primeiro dia para o segundo dia, são 2 dias de evento. No primeiro dia, à noite, tem uma banda. No segundo dia, eu fecho o evento com a entrega das placas. Então, os meus alunos que têm resultados naquele ano anterior, eles fazem uma aplicação, a gente faz uma validação e tem a placa de mais 30, mais 50, mais 100 ou mais 200 clientes que eles fecharam no ano anterior. Então, tem a entrega das placas, então é um momento muito esperado. Eu já tive 125 aplicações para a placa desse ano. A gente vai fechar agora dia 30 para poder terminar de fazer a seleção, né? Então, pelo menos 100 pessoas vão subir no palco para receber a sua placa. Então, pensa. Puta reconhecimento. Puta né? do reconhecimento, né? A gente produz um vídeo de fechamento que ele termina de ser produzido 1 hora antes do evento. Então, ele pega as cenas finais do evento e faz Isso é bem legal, uma né? experiência CMD, né? entregue. Então, assim, é uma loucura, porque você tem uma ideia, o meu vídeo de abertura pro evento do ano passado, ele pegou cenas da galera entrando, foram as últimas cenas que foram inseridas no vídeo para fazer a abertura. Então, pensa, o cara se viu muitas vezes ali entrando com a hora que abriu os portões e ele apareceu no vídeo lá, por exemplo. Então, assim, a gente realmente preza pela experiência. Então, quando a gente vai pensar no que nós vamos entregar, a gente pensa cada momento que ele tem lá dentro, como que isso vai fazer a diferença. O ano passado, por exemplo, quando eu estava revisando, faltava 15 dias para o evento, estava revisando a programação, eu sentado com a minha sócia, e eu olhei assim, falei, cara, só que por não ter um coffee break aqui, a gente vai entregar uma experiência, pode comprometer a experiência dele. Ele pode querer descer no shopping para comer alguma coisa, porque vai ter um tempo ali e tal. E aí eu inseri um coffee break que me custou quase R$200 mil a mais, mas eu inseri só pensando na experiência, entendeu? Então, acho que esse carinho faz total diferença. E eu acho que, por exemplo, fazer um evento dessa magnitude é muito complexo, e considerando que eu sou influenciador, né, cara? Sim. Então, é o evento dentro do mercado contábil maior feito por um influenciador. Mas isso também elevou a nossa marca para um outro patamar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem grandes marcas que se tornaram parceiras nossas porque viram a força, né, daquilo que nós construímos, né? É muito legal ver a atenção nos detalhes, porque é isso que faz a diferença nos eventos. É a atenção nos pequenos detalhes. Os detalhes. Então, a gente pensa muito nessa questão. O meu time é um time, assim, extremamente preparado, um time extremamente jovem. A gente aqui requisita, ao todo, entre Tactus e H Educação, são 100 e poucas pessoas. A gente requisita boa parte do nosso time total para poder participar, né? Tem o apoio também dos meus mentorandos. A gente tem hoje quase 100 mentorandos ativos, né? Que ficam pelo menos 12 meses dentro do programa de mentoria, que seria o Mastermind. E eles também têm uma participação ativa também em apoiar, entendeu? Então, é realmente gratificante. Então, a gente fica muito ansioso para poder estar ali. Então, a hora que você fizer um evento dessa magnitude, a gente teve um evento recente de um parceiro nosso que foi exatamente nesse local, né? É um local magnífico, né? Mas um local extremamente surreal de investimento, né? Barato não é. Barato não é. Mas assim, aquele espaço, o que você pode trabalhar de luzes ali, é uma coisa magnífica. Ainda dá para se inscrever, então? O pessoal ainda consegue se inscrever, com certeza. Show de bola. Então, e você é meu convidado. Maravilha. Tá? Tiver 16, 17 de março, você é meu convidado lá para poder conhecer a experiência e também saber um pouco mais
desse mercado contábil, que é um mercado sedento por atividades de marketing. Então, ou seja, é consumidor total das soluções que vocês Que têm legal. hoje, porque realmente o mercado está despertando muito para isso. O contador ele foi colocado de uma forma que ele não podia vender o serviço contábil dele. Então, para ele crescer, ele depende de indicação. E aí o mercado foi mudando com o tempo. Ele entendeu, né, ainda que muitos ainda não conseguiram entender, mas uma grande parte entendeu que ele precisa fazer alguma coisa, mas ele não entende o que ele pode fazer, como ele pode fazer. Então, demandas simples como fazer uma estrutura de design do site dele, do logo, do material dele, até coisas mais elaboradas como uma construção de um funil de vendas, né, uma automação, treinamento de vendedores. Então, a gente tem, assim, um espaço significativo. E quando eu comecei a falar sobre essa temática para esse mercado, eu falava para ninguém, porque ninguém entendia Nossa. o que eu estava falando. Hoje você vê gente muito boa, né, pessoas que estão próximas, alunos meus que fazem um trabalho magnífico, cara, os caras formaram em gestão de tráfego, os caras fazem coisas assim Eles começaram a se enxergar como empresários, como Exatamente. empreendedores, né? O mercado se tornou mais competitivo, grandes empresas contábeis foram investidas, né? Isso também ajudou também a fomentar o mercado. Então, o mercado se profissionalizou nessa parte de aquisição de clientes. Então, você tem uma camada de empresas que estão muito à frente, uma camada de empresas que estão vindo ali em seguida, e uma galera ainda que está num processo ainda Que ainda não entendeu, né? não entendeu, ou que está buscando esses primeiros elementos e tal, para Legal. poder começar a agir. Muito legal, muito legal, porque eu gosto de qualquer movimento que vai transformando classes, né? A gente Sim. fez isso lá no design, a gente agora está fazendo isso na parte de vendas, realmente colocando o vendedor no topo, porque é o que deve ser, e vocês fazendo isso com os contadores é fantástico demais. Maravilha. Cara, o que eu posso falar, né? Que papo gostoso, né? Muito bom, né? Foi muito bom, né? Vários E assuntos. foi um prazer muito grande te receber. Eu quero deixar esse momento primeiro para você dar uma recomendação final para esse empresário que precisa se achar em relação à venda, só para ele poder sair daqui com o norte, cara. Qual o primeiro passo, os primeiros passos que eu posso fazer para mudar a minha empresa sobre o aspecto de vendas? Legal. Bom, eu acho que um resumo, né, do que a gente falou aqui, que eu acho que é super importante para o empresário, né? Eu acho que a primeira coisa é ele entender de onde estão vindo esses clientes que ele tem hoje. Então, ter a consciência, não é achar, é ter certeza. Pega a sua carteira de cliente, a gente está falando de você que já está operando, né? Então, pega a sua carteira de cliente atual e faz uma listinha lá. Você tem 100 clientes, tem 1000 clientes, vai lá, no 1 a 1 mesmo, bota, esse veio de indicação, esse veio pelo meu Instagram, esse veio pelo Google Ads, esse veio pelo Facebook Ads. Vai colocando e vai entendendo de onde vêm os seus clientes. A partir daí, tu começa a entender o que você fez para fazer essa venda. Tu começa a imaginar como foi o seu funil. Ah, ele veio por uma indicação. Aí, o que eu fiz? Quantas reuniões eu tive que agendar? Começa a buscar um pouco mais histórico sobre o que você fez. Não tem nada? Começa a ver daqui para frente. Que é a melhor coisa, não fica travado. O importante é não travar. Então, daqui para frente, começa a fazer essa avaliação. Veio esse lead, o que eu fiz? Começa a monitorar isso. A partir do momento que você começar a entender que vendas são junções de etapas e você medir a taxa de conversão de etapa para etapa, você vai começar a perceber que você tem um funil de vendas e que esse funil de vendas ele começa a ser previsível, que você começa a tomar decisões cada vez mais assertivas, porque você tem o controle da tua operação comercial. Então, não sei se isso foi muito complexo para o pessoal, mas separa, primeiro, entendimento de quem você é e como você faz. Se não tem, começa a medir daqui para frente e separa por etapas. Então, mandar uma proposta é uma etapa. Fazer reunião de fechamento é outra etapa. Então, começa a separar por etapas para você começar a entender. E segue a gente lá nas redes sociais, gustavomota.com, que você vai conseguir ter muito mais outras informações e instrumentos para te ajudar. Maravilha. Gustavo, muito obrigado por ter recebido o nosso convite e ter aceitado e participar aqui do nosso podcast. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bom para a galera que vai ter acesso a ele. E também desejar muito sucesso, né? Muito obrigado, sucesso para nós, né? Para nós, porque realmente é muito bom transformar vidas. Tá bom? Exatamente, concordo. Obrigado mais uma vez e vamos juntos. É isso aí. E para você
que acompanhou a gente aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Para você que estiver ouvindo no Spotify, não se esqueça de compartilhar, deixar as estrelinhas. Isso é importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Tamo junto nessa e mais. Nos encontramos em mais um podcast.